Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. 12h46 agora. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios, já falou das notícias da metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo. Antes da gente falar sobre a reunião extraordinária de amanhã, sobre alguns projetos, a atualização da vereadora Guida Calisto, que está com Covid-19. Sem atualização, boa tarde a você de casa. A vereadora Guida Calisto está internada no hospital da PUC Campinas, está estável e ficará ainda no hospital nesta terça-feira. Então, não há previsão de alta para a vereadora que foi internada no último domingo devido à Covid-19. Vamos falar um pouquinho agora sobre a ação parlamentar, Mina Abreu. A gente tem aí uma questão relacionada ao descarte de materiais. Já mostramos aqui no Notícias do Legislativo uma indicação justamente de um mutirão de limpeza que aconteceu pela descarte, de entulho. E agora o vereador Igor Diego pede que os distritos do Campo Grande e Ouro Verde tenham mais ecopontos para atender a população das regiões. O vereador Igor Diego protocolou uma indicação que pede à Prefeitura a instalação de novos ecopontos nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. O parlamentar explicou o porquê da solicitação. Olha, eu solicitei, baseando de um estudo do próprio site da Prefeitura, que chama mapasdeserviço.campinas, lá mostra a quantidade de ecopontos instalados no município de Campinas. No distrito Campo Grande e distrito Ouro Verde, que soma aí quase metade da cidade em relação à população, eu identifiquei que existe apenas um ecoponto como esse no distrito Campo Grande e um ecoponto no distrito do Ouro Verde. Realmente não é suficiente. Nós estamos falando de mais de 90 bairros, mais de 190 mil moradores no Campo Grande. Para um espaço como esse, a gente consegue ver na prática que nós enchemos um container, aqui o material está aguardando a chegada de mais um e já vai encher com a quantidade. A área reservada para descarte de televisão também, você vê que já está super cheia, de sofá e pneu. Ou seja, esse ecoponto já não é suficiente. Campinas hoje conta com 16 ecopontos. Se somadas as populações do Campo Grande e do Ouro Verde, esses dois distritos juntos chegam a mais de 660 mil habitantes, o que representa metade da população da cidade. Imagina os bairros mais distantes, Então se faz necessário, devido ao que nós estamos vendo aqui, devido ao que os moradores têm nos solicitado através das nossas redes sociais. O parlamentar aguarda o retorno da Prefeitura. A conscientização ela é de extrema importância, tanto quanto a criação de mais espaços. Não adianta ter espaço se não tiver a conscientização. Então uma coisa caminha junto com a outra. O poder público entra com uma parte, a sociedade organizada entra com a outra. Então existe a importância, a necessidade dos nossos líderes comunitários, líderes religiosos, bater em cima dessa tecla, da importância do descarte do material, cada um para os seus devidos fins. Olha só, em requerimentos protocolados na Câmara de Campinas, o vereador Paulo Búfalo questiona a Prefeitura em relação aos cuidados de áreas de vegetação e nascentes de água aqui no Parque Prado. Confira na reportagem de Rubens Morelli. Uma área de vegetação próxima ao cruzamento das avenidas Brunoro de Gasperi e Maria Emília de Ângeles, no Parque Prado, em Campinas, tem sido alvo de especulações imobiliárias nos últimos meses. Mas, segundo essa representante da Associação dos Moradores do Bairro, um novo empreendimento no local pode causar impactos ambientais à área de preservação permanente vizinha ao terreno. Aqui é um local histórico. Nós tínhamos aqui no passado a chamada Bica de Ouro, onde as pessoas do bairro
né, da redondeza vinha buscar água. Né? A quantidade de água hoje nesse mesmo local já é bastante reduzida em relação ao que era. Tá? Então, o que nós queremos é a proteção desse espaço, né, e que os empreendimentos que vierem aqui tenham o cuidado de não impactar ainda mais esse espaço. Segundo a moradora, a área, que ainda possui a nascente e o curso de água, chegou a ser tombada como patrimônio do município, mas depois teve a documentação retirada. Nós temos aqui uma situação de 2 terrenos com áreas de proteção permanente vizinhas que foram destombados. Inicialmente eles foram tombados, acho que em 2018, em 2019 eles foram destombados pelo Condepac. Procurado pelos moradores da região, o vereador Paulo Búfalo protocolou uma indicação para a melhoria do curso da água da nascente e 3 requerimentos na Câmara Municipal, nos quais questiona a Prefeitura sobre os planos de empreendimentos imobiliários naquela região. Para tentar resgatar por que essas áreas foram tombadas e destombadas, se essas áreas em outros empreendimentos imobiliários já foram oferecidas como contrapartida, seja com caráter ambiental ou institucional, se elas já receberam contrapartidas de plantio de mudas, enfim, retiradas de outros locais, porque se isso aconteceu, não tem sentido o poder público abrir mão das áreas fazendo um processo de destombamento e permitir a comercialização das áreas. O Executivo tem o prazo regimental de 15 dias, que pode ser prorrogado por mais 15, para responder aos requerimentos. É com base nessas respostas que o vereador Paulo Búfalo vai decidir que ações tomar daqui para frente. Dependendo da situação, é possível nós apresentarmos legislações regulamentando situações como essa, porque, por exemplo, se há uma contrapartida, se as áreas foram oferecidas como contrapartida ao poder público e agora foram destombadas para virar um empreendimento, é necessário ter um dispositivo que vede essa possibilidade, porque senão não tem sentido as contrapartidas, as preservações, sejam históricas ou ambientais. E o vereador Paulo Gaspar pede a abertura de uma comissão especial de estudos para desburocratizar os serviços da Prefeitura de Campinas. O vereador Paulo Gaspar, do Novo, protocolou um requerimento para constituir uma comissão especial de estudos sobre desburocratização da administração municipal. A medida visa fazer um levantamento junto aos diferentes segmentos econômicos e profissionais, bem como ouvir representantes do poder público e especialistas sobre o tema. O parlamentar justifica o seu pedido. A desburocratização é uma das principais bandeiras que eu defendo e ela vem de encontro ao combate à corrupção, porque nós sabemos que ela cria dificuldades para vender a facilidade e para a gente evitar o balcão de negócios na administração pública e facilitar a vida do cidadão. O documento já tem 11 assinaturas necessárias para ser lido na primeira reunião plenária do ano. Já conseguimos as 11 assinaturas, eu quero agradecer a todos os vereadores que colaboraram, que logo depois da comissão, da reunião das comissões, a gente já conversou ali e já todos aceitaram de bom grado. Além de Gaspar, subscrevem o texto os vereadores Marrom Cunha, Nelson Osseri, Major Jaime, Guida Calisto, Paola Miguel, Carmo Luiz, Luiz Rossini, Eduardo Magoga, Zé Carlos e Jair da Farmácia. De acordo com o autor da iniciativa, a ideia é sugerir o que pode ser otimizado sem burocratização e entraves. A ideia é nós escutarmos as entidades, as associações, os sindicatos, os servidores municipais, para que a gente possa estudar todos os gargalos e ver onde que nós podemos melhorar. Então, a contribuição de todos no sentido da gente melhorar todo o sistema.
A ideia é que seja o mais rápido possível, a duração dela é de 6 meses, para que a gente possa apresentar resultados efetivos para a população. E amanhã, Milena Abreu, teremos a primeira reunião extraordinária, começando às 9 horas da manhã? Isso mesmo, teremos a reunião extraordinária e, de acordo com a lei orgânica do município, esta primeira reunião extraordinária, que diz respeito aí ao início da nova gestão, o prefeito Dário Saad vem à Câmara para fazer um pronunciamento. Olha, ele vai justamente, presencialmente, de acordo com a presidência da Câmara, respeitando todas as medidas de segurança sanitária. Ele vai participar desta primeira reunião falando da situação do município, né? O mapeamento, a gente tem aí as questões da Covid. Lembrando que os demais vereadores, eles estarão conectados pelo Zoom, porque em decorrência da Covid, a Câmara mantém as reuniões extraordinárias e outras reuniões da casa pelo sistema de deliberação remota, ou seja, os vereadores conectados através de plataformas para a participação nessas reuniões, e isso vai acontecer amanhã a partir das 9 horas. Após o pronunciamento do prefeito, que virá presencialmente à Câmara de Campinas, é que nós teremos então a primeira reunião extraordinária do ano, com 27 itens na pauta. Nós temos projetos de decreto legislativo, projetos de lei, temos também moções que foram apresentadas e ainda nós temos requerimentos também que deverão ser analisados pelo plenário nesta quarta-feira. A análise dessas matérias acontece logo depois da fala do prefeito, marcada para as 9h30 da manhã, então. 9 horas, a gente tem a abertura e no momento do comunicado de vereadores será, então, o pronunciamento do prefeito Dário Saad e às 9h30 a discussão e votação dos projetos da primeira reunião extraordinária com a pauta do dia. Lembrando que todos os detalhes dessa pauta, com a interpretação do que é cada um desses projetos, está no site da Câmara de Campinas. Anote aí o endereço www.campinas.sp.leg.br, LEG de Legislativo. Lembrando que a Câmara de Campinas faz parte da Rede Legislativa de Informações e por isso que a gente tem aí esse .leg no final, e a TV Câmara também faz parte dessa rede. Olha só, nós temos aqui aí, inclusive, o destaque para o projeto, é um substitutivo total de autoria do vereador professor Alberto, que trata justamente de uma alteração na Lei de Alimentação Escolar. É uma lei de 2012 e agora a ideia, inclusive é um projeto que foi reapresentado, é um substitutivo total, é que também seja permitido aos professores e demais servidores que estejam trabalhando na unidade escolar que também possam se alimentar. Porque você sabia que hoje, por exemplo, o professor e outros funcionários não podem, por exemplo, comer a merenda da escola. A merenda é só para os alunos. Então, de acordo com a proposta do vereador professor Alberto, a ideia é que os formadores ali, os educadores e outros funcionários também possam receber a merenda escolar. E aquilo que eu falei, olha, passando um pouquinho, vamos pegar o item 1 da pauta, que é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jorge Schneider. Ele concede o título de cidadão campineiro ao padre João Aparecido Passadori. Lembrando que aqui está escrito quórum, 2/3. Então, isso aí é de acordo com o regimento interno da Câmara. Para que esse projeto seja aprovado, nós temos que ter a presença de 2/3 dos vereadores plugados, né? Porque não vai ser presencial. E também a comissão especial de honraria, ela vai exarar o parecer. Que é isso? Ela vai dizer na hora se ela é favorável ou não que essa honraria seja concedida. E após o parecer, e que nós teremos aí a votação do projeto. E aí conta uma pequena história de quem é
o homenageado, por isso que ele será homenageado aqui em Campinas. A proposta é essa. No caso do padre João Aparecido, ele é nascido em Serra Negra e conta toda a sua trajetória na igreja. Um pequeno resumo da vida do padre, então, que justifique a entrega, então, deste título de cidadão campineiro, e por isso que ele entra em votação. E aí, pelo site campinas.sp.leg.br, você pode acompanhar todos os itens, discussão, votação. Só que é importante também, né, Mina? A gente tem alguns projetos em primeira discussão e alguns já em segunda discussão e votação. O item 2, por exemplo, que é essa proposta do vereador Rodrigo da Farmadic, que trata aí do parcelamento, ocupação e uso do solo, ela foi aprovada em primeira discussão em 2020. Então, quer dizer, ela teve já o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável ao projeto e à emenda, por isso que ela foi votada. E agora nós temos, convocar a Comissão de Política Urbana, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário e a Comissão de Finanças e Orçamento para exararem pareceres ao projeto e à emenda. Ou seja, amanhã, antes dela ser votada, as comissões deverão dizer se são favoráveis ou não, tanto ao projeto quanto à emenda de folha 25. E aí, se for aprovado, nós teremos, então, a segunda votação desse projeto, que ele altera o zoneamento lá de uma lei, né, que estabelece aí a questão das construções e subdivisões de lotes de acordo com a lei de planejamento aqui da nossa cidade. E para que isso passe a valer, nós precisamos que esse projeto seja aprovado em segunda discussão e depois, Gabriel, deve ser sancionado pelo prefeito. Exatamente. Tá? Que é uma segunda fase e aí, se for sancionado, vira lei na nossa cidade. Então, explicado aí como é que funciona todos os trâmites aqui no Legislativo para poder ter a aprovação de um projeto. Em primeira discussão, você já entendeu, da Constituição, da legalidade, e depois em segunda análise pelos vereadores. E a partir das 9 horas da manhã, você acompanha aqui, ao vivo na TV Câmara Campinas, a nossa transmissão da primeira reunião extraordinária nos canais 11.3, o canal 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e ainda, se você quer nos acompanhar nas redes sociais, youtube.com/TV Câmara Campinas, e também teremos transmissão no Facebook, na fanpage da TV Câmara Campinas e ainda na fanpage da Câmara Municipal de Campinas. Certíssimo, fechamos as notícias do Legislativo e você tem um recado também, né? Eu tenho uma atualização que enquanto a gente estava aqui no ar, entre a Notícias da Metrópole e Notícias do Legislativo, nós tivemos aqui uma nota da Prefeitura em relação à notícia sobre o caso do menino que foi resgatado do tambor. Olha, o prefeito Dário Saad decidiu abrir investigação para apurar eventuais falhas e omissões dos serviços públicos municipais e de entidade conveniada no caso do menino preso por sua família no Jardim Itatiaia. E também para propor melhorias e adequações no fluxo de atendimentos a situação como essa. A decisão foi tomada nesta manhã após a análise do relatório feito pelas secretarias de Assistência Social e de Saúde e da entidade conveniada e principalmente pela gravidade dos fatos amplamente divulgados. A investigação será feita pela Secretaria de Justiça da Prefeitura, com prazo de 60 dias para sua conclusão, podendo ser prorrogado por mais 30 dias e vai ocorrer em absoluto sigilo por o caso envolver um menor de idade. E nós vamos continuar acompanhando este caso aí que chocou todo o nosso país e toda a atualização aqui no Câmara Total. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Lembrando, então, amanhã não teremos o Câmara Total, nós teremos as reuniões extraordinárias. Volta na quinta-feira, então, contando como é que foi essa primeira reunião? Combinado, até quinta-feira. Até quinta-feira, então, Mina Abreu com as notícias do Legislativo aqui no Câmara Total.